O primeiro dia em Sicar. Jesus está falando para uma grande multidão no centro de uma praça. Ele subiu em um banco de pedra perto da fonte. As multidões estão ao seu redor. Além disso, os 12 estão ao seu redor. Seus rostos estão consternados ou aborrecidos, ou eles mostram claramente nojo de certos contatos. Bartolomeu e os Iscariotes, em particular, mostram claramente seu embaraço e estão o mais longe possível dos samaritanos. O Iscariotes está sentado em um galho de árvore como se quisesse dominar a cena, enquanto Bartolomeu está encostado em uma porta em um canto da praça. O preconceito é evidente e claramente visível em todos eles. Jesus, ao contrário, não mudou em nada sua atitude usual. Na verdade, eu diria que ele está se esforçando para impedir que Sua Majestade assuste as pessoas e, ao mesmo tempo, tenta fazer com que brilhe para tirar todas as dúvidas. Ele acaricia 2 ou 3 pequeninos e pergunta seus nomes. Ele se interessa por um velho a quem ele mesmo dá esmolas. Ele responde a 2 ou 3 perguntas que lhe são feitas sobre assuntos particulares, não sobre problemas gerais. O primeiro é o pedido de um pai cuja filha fugiu e agora está implorando para ser perdoada. Perdoe-a imediatamente. Mas sofri por causa dela, mestre. E eu ainda sofro, em menos de 1 ano fiquei 10 anos mais velho. O perdão vai aliviá-lo. Não é possível, a ferida ainda está aí. Isso é verdade, mas na ferida há 2 partes que doem. Uma delas é a afronta inegável que você recebeu de sua filha. A outra é o esforço para deixar de amá-la. Remova pelo menos a última. O perdão, que é a forma mais elevada de amor, irá removê-la. Você deve considerar, pobre pai, que sua filha nasceu de você e sempre tem direito ao seu amor. Se você soubesse que ela estava sofrendo de uma doença física e que morreria, a menos que você mesmo a curasse, você a deixaria morrer? Certamente que não. Considere então que você, com o seu perdão, pode acabar com a doença dela e trazê-la de volta ao som do seu instinto. Porque você deve perceber que ela foi dominada pelo instinto material mais básico. Então vós me aconselharias a perdoá-la? Você deve. Como poderei vê-la andar pela casa e não a amaldiçoar pelo que fez? Nesse caso, você não a perdoaria. Seu perdão não deve consistir em abrir a porta de sua casa para ela mais uma vez, mas em reabrir seu coração. Seja bom, homem. O que achas? Não deveríamos ter para o nosso próprio filho a paciência que temos para um novilho inquieto? Uma mulher, ao invés, pergunta a Jesus se ela deve se casar com seu cunhado para dar um pai a seus pequenos órfãos. Você acha que ele será um verdadeiro pai para eles? Sim, mestre, eles são 3 meninos. É preciso um homem para guiá-los. Case-se com ele então, e seja uma esposa fiel a ele, como fostes ao seu primeiro marido. O terceiro homem lhe pergunta se está fazendo a coisa certa ou não, ao aceitar um convite para ir a Antioquia. Homem, por que queres ir lá? Porque aqui não tenho meios suficientes para mim e para minha numerosa família. Conheci um gentio que me empregaria porque viu como sou hábil em meu trabalho e também aceitaria meus filhos. Mas eu não gostaria. O escrúpulo de um samaritano pode parecer estranho para você, mas é isso. Eu não gostaria de perder nossa fé. Esse homem, você sabe, é um pagão. Então, nada contamina, a menos que se queira ser contaminado. Vá para Antioquia e seja do Deus verdadeiro. Ele vos guiará e serás o benfeitor de seu mestre, que adquirirá o conhecimento de Deus por meio de sua honestidade. Ele então começa a falar para a multidão. Já ouvi muito de vós e percebi que cada um dos vossos corações está repleto de uma dor secreta, uma dor da qual nem sequer percebestes. Sua tristeza vem se acumulando há séculos, e nem as razões expressas por vocês,
nem os insultos lançados contra vocês podem dissolvê-la. Ao contrário, torna-se cada vez mais profundo e pesa como a neve que se transforma em gelo. Eu não sou um de vós, nem sou daqueles que os acusam. Eu sou justiça e sabedoria. E mais uma vez citarei Ezequiel para resolver seu caso. Ele fala de Samaria e Jerusalém em um estilo profético e diz que são filhas de uma mãe e as chama de Oolá e Oolibá. A primeira a cair na idolatria foi a primeira, cujo nome é Oolá, porque ela já estava privada do auxílio espiritual da união com o Pai dos céus. A união com Deus é sempre salvação. Ela mudou a verdadeira riqueza, o verdadeiro poder, a verdadeira sabedoria, com a pobre riqueza, poder e sabedoria de alguém que era inferior a Deus, que era ainda inferior a ela, e foi seduzida a ponto de se tornar escrava do caminho de viver de seu sedutor. Ela queria ser forte, e em vez disso, tornou-se fraca. Ela queria ser superior e tornou-se inferior. Ela ficou louca porque foi imprudente. Não é fácil livrar-se de uma infecção quando imprudentemente foi infectado por ela. Você pode dizer, inferior? Não. Éramos grandes. Sim, você fostes grandes, mas como? A que custo? Você sabe quantas pessoas, também entre as mulheres, enriquecem com o terrível preço de sua honra. Elas alcançam algo que pode chegar ao fim. Elas perdem algo que nunca acaba, sua reputação. Quando Oolibá viu que a loucura de Oolá trouxe sua riqueza, ela quis imitá-la e tornou-se mais louca do que sua irmã e foi 2 vezes mais culpada, porque ela tinha o Deus verdadeiro com ela e ela nunca deveria ter pisado na força que ela recebeu dessa união. E uma punição terrível e severa foi infligida à 2 vezes louca fornicatriz Oolibá, e uma punição mais severa será imposta. Deus vai virar as costas para ela. Ele já está fazendo isso, para ir para aqueles que não pertencem a Judá. Nem Deus pode ser acusado de ser injusto, porque ele não se impõe. Ele abre os braços para todos, convida a todos, mas se alguém lhe diz, vá embora, ele vai embora. Ele vai buscar o amor em outro lugar, para convidar outras pessoas, até que ele encontre alguém que lhe diga, eu irei. Portanto, eu digo a vocês que podeis encontrar alívio de sua tortura, deveis encontrá-lo, meditando sobre o que eu disse a vós. Olá, recupere sua consciência. Deus está chamando você. A sabedoria do homem consiste em reconhecer suas faltas. A sabedoria do Espírito reside em amar o Deus verdadeiro e a sua verdade. Não olhe para Oolibá, ou Fenícia, ou Egito, ou Grécia. Olhe para Deus. Essa é a pátria de cada alma justa, o céu. Não existem muitas leis, mas apenas uma, a de Deus. Pela lei se alcança a vida. Não diga pecamos, mas diga não queremos pecar mais. Vocês têm a prova de que Deus ainda vos ama e que Ele enviou a sua palavra para vos dizer: vem. Eu digo para vocês: venham. Você foi ofendido e proscrito? Por quem? Por seus próprios semelhantes. Mas Deus está acima deles e te diz: vem. Chegará o dia em que você se alegrará por não estar no templo. Seu coração se alegrará com isso. Mas as almas se alegrarão ainda mais, porque o perdão de Deus já terá descido sobre os corações justos, espalhados por toda Samaria. Prepare sua vinda. Vinde ao Salvador universal, ó filhos de Deus, que perdestes o vosso caminho. Pelo menos alguns de nós iriam, mas aqueles do outro lado não nos querem. E mais uma vez, com o sacerdote e profeta, digo-vos: estou prestes a tomar a vara de José, que está nas mãos de Efraim, e das tribos de Israel associadas a ele, e unirei-a à vara de Judá, e torná-los em uma só vara.
Não vá ao templo, venha até mim. Eu não rejeito ninguém. Eu sou chamado de rei, dominando sobre todos. Eu sou o rei dos reis. Eu purificarei todas as pessoas, se elas desejarem ser purificadas. Eu os ajuntarei, ó manadas sem pastores, ou com pastores ídolos, porque eu sou o bom pastor. Eu darei a vós apenas um tabernáculo, e o colocarei no meio dos meus crentes. Esse tabernáculo será a fonte da vida, o pão da vida, será luz, salvação, proteção, sabedoria. Será tudo, porque será o vivente dado como alimento aos mortos, para fazê-los viver. Será Deus, cuja santidade transbordará para santificar. Isso é o que sou e serei. Os dias de ódio, incompreensão e medo chegaram ao fim. Venha, povo de Israel, pessoas separadas, pessoas aflitas, pessoas remotas. Você é um povo querido, infinitamente querido, porque está doente e fraco, porque foi ferido por uma flecha que abriu as veias de suas almas e deixou escapar a união vital com seu Deus. Venha, venha para o seio onde você nasceu, venha para o seio do qual você recebeu a vida. Bondade e cordialidade ainda estão aqui para você. Venha, venha para a vida e para a salvação. O segundo dia em Sicar e adeus aos samaritanos. Jesus diz aos samaritanos de Sicar: Antes de vos deixar, como tenho outros filhos para evangelizar, quero mostrar-vos os caminhos luminosos da esperança e colocar-vos sobre eles, dizendo-vos: Podeis ir com segurança, porque a meta é certa. Hoje não vou citar o grande Ezequiel. Citarei o discípulo favorito de Jeremias, um grande profeta. Baruque fala por você. Ele realmente leva suas almas e fala em nome de todas elas ao sublime Deus que está nos céus. Suas almas. Não me refiro apenas às almas dos samaritanos, mas a todas as suas almas, ó famílias do povo eleito, que caiu em pecados múltiplos. E ele também leva suas almas, ó povo gentil, que sente que há um Deus desconhecido entre os muitos deuses que você adora. Um Deus que suas almas percebem ser o único Deus verdadeiro, e a quem sua estupidez os impede de buscar e conhecer, como suas almas desejariam. Pelo menos uma lei moral foi dada a vocês, ó gentios e idólatras, porque vocês são homens, e o homem tem em si uma essência que vem de Deus, e seu nome é Espírito, que sempre fala e sugere nobreza e anseios pelas coisas sagradas em vida. E você o obrigou a se tornar escravo de sua carne viciosa, infringindo a lei moral humana que você tinha, tornando-se assim pecador, também de um ponto de vista humano, e você rebaixou o conceito de sua fé e de si mesmo a um nível de brutalidade que torna você inferior aos animais. E ainda escute, todos vocês ouçam. Quanto mais profundo for o seu conhecimento da lei moral sobrenatural, dada a vós pelo Deus verdadeiro, mais compreenderás e, consequentemente, agirás de acordo. Ele ora, e esta é a oração que deve ser dita por seus corações humilhados, por uma nobre humildade, que não é degradação ou pusilanimidade, mas um conhecimento exato das próprias condições miseráveis, bem como um desejo sagrado de encontrar meios de melhorá-los espiritualmente. Baruque ora assim: Olha, Senhor, desde a tua morada sagrada, atende-nos e ouve-nos. Olhe para nós, Senhor, e considere os mortos no Sheol, cujo fôlego foi tirado de seus corpos. Não são os que dão glória e devida observância ao Senhor. O homem vencido pela aflição, que segue o seu caminho abatido e frágil, com os olhos desfalecidos e a alma faminta, é ele que te dá glória, Senhor, e a devida observância. Baruque chora humildemente, e toda alma justa deve chorar com ele, vendo e chamando por seus verdadeiros nomes as desgraças que transformaram um povo forte
em um povo triste, dividido e subjugado. Não ouvimos a tua voz, e assim cumpriste o que tu prometeste por meio de teus servos, os profetas. E eis que os ossos de nossos reis e de nossos ancestrais foram arrastados de seus lugares de descanso e jogados fora ao calor do dia e à geada da noite. E as pessoas morreram em terríveis agonia, de fome, espada e peste. E assim, por causa da maldade da casa de Israel e da casa de Judá, vós reduziste este templo, onde o seu nome foi invocado, ao que é hoje. Ó filhos do Pai, não digam, tanto o nosso templo como o vosso foram reconstruídos e são lindos. Não. Uma árvore rachada por um raio do topo até as raízes não sobreviverá. Pode apenas vegetar de forma miserável, pelo esforço de viver por meio dos brotos que saem das raízes, que relutam em morrer, mas será um galho estéril, não será mais uma árvore sã, carregada de frutos doces e saudáveis. A ruína que começou com a separação vai piorando cada vez mais, embora a estrutura material não pareça estar danificada. Pelo contrário, parece bela e nova. Ela esmaga as consciências que nela vivem. E então chegará a hora em que todas as chamas sobrenaturais serão extintas e o templo será privado de sua própria vida. O templo, um altar de metal precioso, que pode subsistir apenas se for continuamente fundido pelo calor da fé de seus ministros e caridade. E, gelada, opaca, suja, cheia de cadáveres, ela se tornará putrefata, sobre a qual corvos estrangeiros e a avalanche do castigo divino correrão para arruiná-la completamente. Cura de uma mulher de Sicar. A conversão de Fotinai. Jesus está caminhando à frente dos apóstolos, sozinho, perto de uma cerca de cactos espinhosos, cujas folhas grossas brilham ao sol e parecem zombar de todas as outras plantas nuas. Pode-se ver neles alguns frutos que sobreviveram com a idade, de cor vermelho tijolo, e uma estranha flor primitiva, agradavelmente brilhante, em sua tonalidade amarelo cinebar. Atrás dele, os apóstolos cochicham uns com os outros e têm a impressão de que não estão realmente falando em louvor ao Mestre. De repente, Jesus se vira e diz: Fique atento ao vento e nunca semeará. Olhe as nuvens e nunca colherá. É um provérbio antigo, e eu o sigo. E podeis ver que, onde tinhas medo de ventos ruins e não querias parar, encontrei um solo fértil e a possibilidade de semear. E apesar das vossas nuvens, que devo dizer-lhes, não deves mostrar onde a misericórdia quer mostrar o seu sol. Tenho a certeza de que já fiz a colheita. Porém, ninguém vos pediu um milagre. A fé deles em ti é muito estranha. E achas, Tomé, que a fé só se ilustra pedindo milagres? Você está errado. É exatamente o oposto. Se o homem deseja que o milagre seja capaz de fazê-lo acreditar, significaria que sem a prova tangível do milagre, ele não acreditaria. Aquele que em vez disso diz, eu acredito, na palavra de outra pessoa, mostra a maior fé. Então os samaritanos são melhores do que nós? Não estou a dizer isso, mas em seu estado de deficiência espiritual, eles mostraram uma capacidade muito maior de compreender Deus do que os crentes na Palestina. Você descobrirá isso muito frequentemente em sua vida, e peço-lhe que se lembre desse exemplo para que saiba como agir sem preconceitos, para com as almas que se voltam para a fé em Cristo. Mas, Jesus, perdoa-me por te dizer, penso que, com todo o ódio contra ti, não te adianta dar origem a novas acusações. Se os membros do Sinédrio soubessem que você podes muito bem dizer amou, porque foi isso que fiz e faço. Tiago. E como você é meu primo, pode entender que só posso amar. Mostrei a vocês que sempre amo também aqueles que estavam contra mim,
entre meus parentes e compatriotas, e não devo amar aquelas pessoas que me respeitaram, embora não me conhecessem? Os membros do Sinédrio podem fazer todo o mal que quiserem, mas não é o pensamento de tal futuro mal que interromperá a efusão de meu amor onipresente e oniativo. Em qualquer caso, mesmo que o fizesse, não impediria o Sinédrio de encontrar acusações em seu ódio. Mas, mestre, estás a perder o teu tempo num país idólatra, enquanto tantos lugares em Israel te esperam. Dizeis que cada hora deve ser consagrada ao Senhor. As horas passadas aqui não são perdidas? O dia passado na reunião das ovelhas perdidas não está perdido. Não está perdido, Filipe. Disse, o homem multiplica as ofertas guardando a lei, mas, tendo misericórdia, oferece um sacrifício. Disse, dê o Altíssimo como ele tem dado a você, generosamente como seus recursos podem pagar. Eu faço isso, meu amigo, e o tempo dedicado ao sacrifício não é perdido. Eu mostro misericórdia e uso os meios que recebi, oferecendo minha obra a Deus. Portanto, fique calmo. Em qualquer caso, aquele que queria um pedido de um milagre para ser convencido de que as pessoas em Sicar acreditam em mim, agora está satisfeito. Esse homem certamente está nos seguindo por algum motivo. Vamos parar. Na verdade, um homem está vindo em sua direção. Ele parece estar curvado sobre uma grande trouxa que carrega nos ombros. Quando ele vê o grupo parar, ele para também. Ele quer nos prejudicar. Ele parou porque viu que o notamos. Eles são samaritanos. Tenha certeza, Pedro? Claro que tenho. Bem, então, todos vocês fiquem aqui. Eu irei conhecê-lo. Nunca, meu senhor. Se você for, eu irei também. Vem então. Jesus caminha em direção ao homem. Pedro corre ao lado dele, curioso e hostil ao mesmo tempo. Quando estão a poucos metros do homem, Jesus diz: O que queres, homem? A quem procuras? A vós. Por que não me procuraste quando estive na cidade? Não me atrevi. Se me tivesses rejeitado na presença de todos, teria sofrido muito e teria ficado com vergonha. Podias ter me chamado assim que fiquei sozinho com os meus discípulos. Esperava chegar a ti quando estivesse sozinho, como fez Fotinai. Eu também tenho um motivo sério para estar sozinho contigo. O que você quer? O que você está carregando nos ombros com tanta força? Minha esposa. Um espírito tomou posse dela e a transformou em um cadáver e uma inteligência embotada. Tenho que alimentá-la, vesti-la e carregá-la como um bebê. Aconteceu de repente, sem nenhuma doença. Chamam-na de mulher possuída. Isso me causa muita dor, e trabalho, e despesas, veja. O homem deita no chão sua trouxa, contendo um corpo inerte, envolto em um manto, como se fosse um saco, e descobre o rosto de uma mulher, ainda jovem. Se ela não respirasse, dir-se-ia que ela estava morta. Seus olhos estão fechados, sua boca está entreaberta. Seu rosto parece como se ela tivesse dado o último suspiro. Jesus inclina-se sobre a pobre mulher deitada no chão. Olha para ela, olha para o homem. Achas que eu posso? Por que acredita nisso? Porque tu és o Cristo. Mas não viste nada que o comprove. Ouvi a tua palavra, é suficiente. Pedro, estás a ouvi-lo? O que você acha que eu devo fazer agora, na presença de tão boa fé? Bem, mestre, como quiser, afinal. Pedro está muito envergonhado. Sim, farei o que quiser. Homem, olha. Jesus pega a mulher pela mão e diz: Sai dela, quero isso. A mulher, até então imóvel, é sacudida por uma terrível convulsão. A princípio ela se cala, depois grita e geme, e finalmente estala em um grito alto, durante o qual arregala os olhos como se acordasse de um pesadelo. Ela então se acalma, e um tanto perplexa ela olha em volta, olhando primeiro para Jesus, o homem desconhecido, sorrindo para ela.
Ela então olha para a poeira da estrada, onde ela está deitada. Ela olha para um tufo de grama que cresceu na beira da estrada e sobre o qual as pequenas pontas branco-avermelhadas de margaridas parecem pérolas prestes a se abrir em um halo de raios. Ela olha para a cerca de cactos, para o céu azul profundo, e olhando ao redor ela vê seu marido, que cheio de ansiedade está observando cada movimento dela. Ela sorri e agora, totalmente livre, põe-se de pé e se refugia no peito do marido, que a acaricia e abraça, chorando. O que é? Como estou aqui? Por quê? Quem é aquele homem? Ele é Jesus, o Messias. Você estava doente e ele o curou. Diga a ele que você o ama. Oh, sim, obrigada. Mas o que havia de errado comigo? Meus filhos, Simão, não me lembro do passado, mas lembro que tenho alguns filhos. Jesus diz: não precisas de te lembrar do passado. Lembre-se sempre dos dias atuais. E seja boa. Adeus. Sejam bons e Deus estará com vocês. E Jesus se retira rapidamente, seguido pelas bênçãos de ambos. Quando alcança os outros que ficaram para trás, perto da cerca, ele não fala com eles, mas se dirige a Pedro. E agora? Tu tinhas certeza de que aquele homem queria me machucar. O que você tem para dizer agora? Simão, Simão, quanto lhe ainda falta para ser perfeito? Quanto falta a todos vós? Com exceção da conhecida idolatria deles, você tem todos os pecados daquelas pessoas e arrogância em julgar além e acima. Vamos fazer nossa refeição agora. Não podemos chegar antes da noite ao lugar que eu queria. Dormiremos em algum celeiro, se não encontrarmos nada melhor. Os 12, com um sentimento de reprovação em seus corações, sentam-se sem falar e comem. É um dia tranquilo, e o sol brilha sobre o campo que se inclina para uma planície de suaves ondulações. Depois da refeição, param um pouco, até que Jesus se levanta e diz: Simão e André, vem comigo. Vou ver se essa casa é amigável ou não. E vai embora enquanto os outros ficam calados, até que Tiago de Alfeu diz a Judas Iscariotes: aquela mulher que vem não é a mulher de Sicar? Sim, é ela. Eu a conheço pelo vestido. Eu me pergunto o que ela quer. Ela vai querer seguir o seu caminho, responde Pedro de mau humor. Não, ela está olhando em nossa direção, protegendo os olhos com a mão. Eles a observam até que ela se aproxima e pergunta em voz baixa: onde está o seu mestre? Ele foi embora. Por que você o quer? Eu preciso dele. Ele não perde tempo com as mulheres, responde friamente Pedro. Eu sei, não com mulheres, mas eu sou a alma de uma mulher que precisa dele. Deixe-a em paz, sugere Judas de Alfeu. E ele responde a Fotinai: espere, ele logo estará de volta. A mulher se retira para um cantinho, onde a estrada faz uma curva, e ela fica imóvel e quieta, enquanto ninguém lhe dá atenção. Jesus volta logo e Pedro diz: aqui está o mestre, diga a ele o que você quer e seja rápida. A mulher nem mesmo responde a ele, mas vai até Jesus e se ajoelha a seus pés. Ela está em silêncio. Fotinai, o que queres de mim? Vossa ajuda, meu Senhor. Eu estou tão fraca, e eu não quero mais pecar. Já disse ao homem, mas agora que não sou mais uma pecadora, não sei de nada, não sei o que é bom. O que devo fazer? Por favor, diga. Eu sou lama, mas teus pés caminham na estrada para ir em direção às almas. Pise na minha lama, mas venha a minha alma com o seu conselho. Ela está chorando. Não podes seguir-me, uma mulher só como és. Mas se realmente não queres mais pecar e queres aprender como não pecar, então volte para sua casa com uma mente arrependida e espere. Chegará o dia em que, entre muitas outras mulheres que também foram resgatadas, você poderá estar perto de seu Redentor.
e aprender a ciência do bem. Vai, não tenha medo. Persevere em sua vontade de não pecar. Adeus. A mulher beija o chão, se levanta, recua alguns metros, depois se afasta em direção a Sicar. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.